8. Complete a tabela. Então, nós temos aí uma tabela com determinado número e nós vamos aí classificá-la em centena, dezena e unidade, distribuindo os números nos lugares corretos. O número 225. Nós vamos distribuir esse número na ordem da centena, na dezena e na unidade. Então, aqui nós vamos colocar 2, aqui nós vamos colocar o outro 2 e aqui na unidade nós vamos colocar o 5. Depois, nós temos o número 387. Vamos colocar 3 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Depois, nós vamos colocar o número 41. Ixi, 41 não tem centena. Ele só tem unidade e dezena. Então, centena aqui, ó, nadinha, tá? Vamos colocar o 4 na dezena e vamos colocar 1 na unidade. Depois, nós temos o número 934. 9 centenas, mais 3 dezenas e mais 4 unidades. Depois, nós temos o número 108. 108, nós temos uma centena, nós temos 0 na dezena e nós temos 8 unidades. E o último número aí é o número 596. Nós temos 5 centenas, nós temos 9 dezenas e nós temos 6 unidades. Bem fácil, né? Número 9, componha os números. Então, nós temos aí já um modelo para a gente saber como fazer essa atividade aí. Vamos ler, então, o primeiro exemplo que já está respondido. Então, eu tenho aí 5 centenas que deu 500. 7 dezenas é 70 e 4 unidades é 4 elementos. Então, 500 mais 70 mais 4, 574. Vamos para a segunda opção aí, né? A segunda, nós temos aí 7 centenas é 700, mais uma dezena é 10, mais 6 unidades. É igual a 716. 716. Depois, nós temos aqui 9 centenas. 9 centenas é 900, mais 2 dezenas. 2 dezenas é 20, mais 9 unidades são 9 elementos. Igual a 900 mais 20, 920, mais 9, 929. Depois, nós temos aí uma centena. Uma centena é 100, mais. Depois, nós temos 3 dezenas. 3 dezenas é 30, mais. Depois, nós temos uma unidade. Uma unidade é um elemento. 100 mais 30, 130, mais 1, 130 é 1. Depois, nós temos aí 3 centenas. 3 centenas é 300, mais. Depois, nós temos 8 dezenas, é 80, mais 3 unidades é 3 elementos. Então, 300 mais 80, 380, mais 3, 383. Depois, eu tenho aí 2 centenas. 2 centenas é 200, mais 4 dezenas, 40, mais 4 unidades são 4 elementos. 200 mais 40, 240.
mais 4 unidades, 244. Depois eu tenho aí 6 centenas. 6 centenas é 600. Mais 7 dezenas, 70. Mais 2 unidades são 2 elementos. 600 mais 70, 670. Mais 2, 672. E na última, nós temos aí 8 centenas é 800, mais 3 dezenas é 30, mais 4 unidades são 4 elementos. 800 mais 30, 830, mais 4, 834. Bom, terminamos então essa questão. Número 10. Marca a resposta correta. Letra A. É menor que 300, tem um 4 na ordem das dezenas. Qual número que é? É o número 234 ou 246? Ele me deu uma dica aqui, não me deu? Ele informou que tem um 4 na ordem das dezenas. Então, eu vou lá na dezena para ver aonde que tem um 4. 234, na dezena aqui eu tenho 3, então não é este número. 246, na dezena eu tenho 4, então vou marcar o X aqui. Letra B. Tem 5 na ordem das centenas, tem 0 na ordem das dezenas e tem 9 unidades. Qual número que é? 500 ou 509? Ó, tem 5 na ordem da centena, os dois têm 5 na centena. Tem 0 na ordem das dezenas, os dois têm 0 na dezena e tem 9 na unidade. Aqui no 500 eu tenho 0, então não é o número 500. Aqui eu tenho 9, então marcar o X no 509. Isto. Número 11. O gráfico corresponde ao número de presentes que cada criança ganhou no Natal do ano passado. Observe-o e responda as questões. Então, nós temos aqui um gráfico. Aqui nós temos a quantidade de presentes de 0 a 7. E aqui nós temos a quantidade de crianças. Olha, eu tenho o Pedro, eu tenho a Kátia, José, Afonso, Beatriz, Débora, Elias, Ivo. Então, eu tenho aqui o nome das crianças e, de acordo com o gráfico, a quantidade de presente que elas ganharam. Letra A. Qual criança ganhou mais presente? Então, qual é o gráfico aqui que tem a quantidade maior? Nós sabemos que aqui vai até o numeral 7, tá? Então, é a Beatriz. Olha, a Beatriz aqui vai até o 7. Então, vamos escrever o nome dela. Beatriz. Qual criança ganhou mais presentes? Beatriz. Quais crianças ganharam menos presentes? Ó, nós temos aqui, de acordo com o nosso gráfico, nós temos aqui, ó, 2 crianças que empataram, ó. Elas estão aqui no numeral 1, ganharam um presente. É a Kátia e o José. Então, vamos escrever aqui, Kátia e José. Foi a Kátia e o José. Letra C. Quanto
quantos presentes Beatriz e Ivo ganharam juntos? Então, vamos ver lá a quantidade de que Beatriz ganhou e a quantidade de Ivo. Beatriz foi a que ganhou mais presentes, então ela ganhou 7 e Ivo ganhou 6. Quanto que é 7 mais 6? Então, quanto que deu? 13, isso mesmo. Beatriz ganhou quantos? Beatriz ganhou 7, Ivo ganhou 6. Então, os dois ganharam juntos no total 13 presentes, tá? Ganharam 13 presentes juntos, tá? Escreva os números por extenso. Então, vamos escrever o nome dos números. 89. Vamos verificar se vocês escreveram corretamente o número 89. Depois nós temos o número 247. 247. Depois nós temos o número 523. 523. Depois nós temos o número 834. 834. E por último, nós temos o número 1321. 1321. Certinho? Beleza aí? Número 13. Ligue corretamente ao seu resultado. Então, nós vamos ligar aqui o numeral ao resultado. 5.278, ó. 5.000 mais 200 mais 70 mais 8. Por quê? Porque 5.000, nós temos aqui 5.000 na unidade de milhar. 200, nós temos 2 centenas. 70, nós temos 7 dezenas. E 8, nós temos 8 unidades. Então, a gente vai ligar aqui isto. 935, eu tenho 5 unidades, 3 dezenas é 30, 9 centenas é 900. Então, aqui, ó, 900 mais 30 mais 5. Vou ligar aqui. Depois eu tenho aqui o numeral 25. Eu tenho 5 unidades e tenho 2 dezenas, que 2 dezenas vale 20. 20 mais 5. Vou ligar lá no 20 mais 5. E por último, 324. Eu tenho 4 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. 3 centenas é 300. 2 dezenas é 20 e 4 unidades são 4 elementos. Vou ligar aqui. Beleza aí? Número 4, complete. Para medir o comprimento, usamos o que nós usamos para medir o comprimento? Metro. Usamos o metro para medir o comprimento. O metro ou o centímetro, tá? Por quê? Porque dependendo do tamanho, nós utilizamos o centímetro, tá bom?
O metro está dividido em quê? Em que o metro está dividido? Quem lembra? Centímetros. Então, aqui centímetros, tá? Então, o metro, ele está dividido em centímetros. Professora, eu não coloquei na letra A centímetro. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, porque na letra B a gente vai colocar ela aqui, tá bom? Mas é só para informar que se for um tamanho menor que o metro, eu vou utilizar o centímetro para fazer a medição. Um metro tem quantos centímetros? Um metro tem 100 centímetros, tá? 100 centímetros. E meio metro tem quantos centímetros? É a metade de 100. Qual que é a metade de 100? É 50. Metade de 100, 50. Então, meio metro tem 50 centímetros. Professora, eu não achei lá no livro onde tem 100 centímetros o metro. Então, lá na página 52, está informando lá, ó. 100 centímetros, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá bom? Então, 1 metro, ele tem 100 centímetros. Número 15. Use a régua para medir 3 materiais escolares. Então, você vai escolher aí 3 objetos escolares e vai medir com a sua régua esses 3 materiais. Um exemplo, se você escolher o lápis, então você vai escrever aí lápis, quanto que ele mede o lápis? Caderno, quanto que ele mede o caderno? Livro, quanto que ele mede o livro, tá? Então, resposta pessoal. Bom, terminamos então a correção da revisão de matemática. Não tem atividade na folha de matemática, nós já fizemos todas as atividades na folha que foi de matemática. Nós vamos fazer uma atividade no caderno de matemática. Então, a professora vai passar uma atividade para copiar no caderno de matemática. Terminou a correção, tira a foto da revisão, manda para a professora. Se não me enviou ainda as fotos das atividades do livro, me envia, por favor, certinho? Amanhã nós vamos fazer a correção da revisão de português. Então, hoje vocês irão responder esta revisão. Então, revisão de língua portuguesa, vocês irão ler o texto e irão responder as perguntas sobre o texto, tá? A partir da número 2, nós já vamos trabalhar gramática e ortografia. Então, número 2 aqui, você irá colocar as palavras na ordem alfabética. Número 3, você irá circular os encontros vocálicos nas palavras. Número 4, vocês irão escrever a palavra corretamente, porque a escrita dela está errada. Número 5, vocês irão separar as sílabas e informar aqui se a palavra é ditongo, se ela é tritongo ou se ela é hiato. Número 6, vocês irão separar as palavras na coluna certa. Aqui, palavras que têm encontro consonantal na mesma sílaba e do outro lado, encontro consonantal em sílabas diferentes. Número 7, procure 10 dígrafos no diagrama. Então, tem 10 palavras aqui que contêm dígrafos. Número 8, escreva 3 palavras que começam com H. A inicial tem que ser com H. Número 9, escreva as palavras de acordo com a divisão silábica. Então, aqui, palavras com monossílabas, aqui dissílabas, aqui trissílabas e aqui polissílaba, de acordo com essas palavras que estão aqui no quadro. 10, pesquise no dicionário o sinônimo das palavras abaixo. Então, você vai procurar no dicionário o que significa essas palavras. Número 11,
vocês irão ler o poema e circular as palavras que possuem rima. Número 12, formar frases com as palavras abaixo. Número 12, escrever um conto de fadas que você conhece. Certinho? Então, prova não, né? Revisão de língua portuguesa, produção de texto está inserida dentro da revisão de língua portuguesa, tá? Então, tá bem fácil, bem explicado a revisão de língua portuguesa, né? Dúvidas? Tem o livro de português para pesquisa, tá? Ah, não lembro o que é ditongo, vou lá no livro de português procurar. A professora também vai enviar para vocês aí um joguinho de rimas para que vocês joguem aí, já que no nosso conteúdo aí de produção de texto, tá? Nós temos aí as rimas nos poemas, isso mesmo, nós estamos trabalhando aí as rimas nos poemas. Então, para todo mundo ficar, ó, craque na rima, tá bom? Eu vou enviar um joguinho para vocês das rimas. Então, é só clicar no jogo e jogar. Então, eu vou enviar aqui, ó, o jogo das rimas. Você vai clicar no jogo das rimas e vai aparecer esta página aqui, tá? Nesta página aqui, nós temos algumas palavras. E aqui nós temos a terminação delas. Então, mola. Mola termina com ola. Então, eu vou carregar a carta aqui, ó, para a terminação dela, certinho? Então, eu vou enviar esse joguinho aqui para que vocês fiquem craque aí nas rimas. Bom, por hoje é só. Vamos terminar por aqui, então. Hoje, somente correção da revisão de matemática e tem atividade para copiar no caderno de matemática e responder a revisão de português. Beijos no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!